Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos esse texto que nós lemos, e além disso que nós lemos, eu quero efetuar a leitura de mais um versículo, que diz ali que esses sinais seguirão aos que creem. Lá está a lista dos sinais que hão de seguir. Mas é interessante, irmãos, que para que esses sinais sigam, é necessário que o capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 17, esteja literalmente cumprindo na nossa vida. Que diz assim, olha: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então aqui está a condição para aqueles que querem ou que quiserem ter nos seus passos, no seu dia a dia, na sua trajetória como cristão aqui na terra, ter os sinais de Deus lhe acompanhando. E é interessante, queridos, que quando a gente analisa, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver a igreja do Senhor Jesus, aqueles que agregaram-se à igreja, aqueles que creram, aqueles que ouviram, aqueles que receberam o Evangelho de Jesus, verem nos seus dias o cumprimento cabalmente desse versículo 17 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos. E estes sinais seguirão aos que crerem. Eu esses dias tenho ficado pensando assim, que muitos cristãos, ou muitos daqueles que se dizem cristãos, não estão preocupados com isso. Até porque a vida como cristão não condiz com aquilo que requer as Escrituras. E, por exemplo, quando a gente ouve, no sentido literal, a propaganda, um carro, uma moto, ou alguma coisa, ou um panfleto, fazendo anúncio acerca de alguma mercadoria, de uma loja, de um supermercado, de uma farmácia, de alguma coisa. E que às vezes essa divulgação, essa propaganda nos interessa ou nos chama a atenção a princípio, e que a gente vai até o determinado estabelecimento conferir aquilo que ouvimos acerca de determinado produto. E que quando chegamos lá e conferimos, vimos que não condiz muito com aquilo que nós ouvimos. De imediatamente a gente pensa assim: esse é falsificado. Principalmente que nós estamos vivendo em um mundo da falsificação, não é? Inclusive tem até alguém que canta um hino por aí afora, que nem tudo que brilha é ouro, não é? Uma série de coisas. Nós estamos vivendo em dias da falsificação. Tudo que é original, de imediatamente existe ali uma cópia parecida. É de tênis, é de roupa, é de, enfim, de muitos produtos que consumimos, de quase tudo aquilo que é original tem um falsificado. Não é assim? E eu já por alguma vez fiquei indignado quando fui enganado por alguém. Fiquei indignado quando alguém, infelizmente, eu caí no conto vigário.
comprei gato por regra. E na hora que eu percebi, não teve jeito mais de voltar atrás. Eu me lembro pelo menos de uma vez, eu comprei uma câmera fotográfica em Belo Horizonte, falsificada. E eu fiquei indignado. Na hora que eu percebi que o produto era falsificado, já era. E eu fiquei indignado com aquela pessoa que fez aquilo. E assim são tantas outras coisas. Isso porque ouvimos o anúncio, ouvimos a propaganda. Não é isso? Irmãos, o Evangelho é uma coisa interessante. A Bíblia diz que nos dias dos apóstolos, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam agregando-se ou que iam convertendo-se ao Evangelho, porque estes mesmos ouviam e viam a operação de Deus na vida dos apóstolos, via a ação direta de Deus na vida daqueles homens, ou daqueles irmãos, ou daquela igreja. E veja como isso é chamativo. Vocês se lembram? Claro que se lembram, ou que se não se lembram agora, do capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus estava sentado à beira daquele poço conhecido como o poço de Jacó, e que de repente ele iniciava ali uma conversa com uma mulher, e de repente ele falou tanta coisa para aquela mulher, e depois de tanta coisa que ele fez, ele falou assim: olha, me dá um pouco dessa água aí. E ela então disse: olha, você sendo judeu, não percebe que eu não sou judia, ou que eu não sou da Judeia, ou que eu não sou israelita, e que israelita não tem contato com samaritano? E Jesus naquele instante disse: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe pede água para beber, você lhe pediria e ele lhe ofereceria uma água que faria dentro de você uma fonte e saltaria para a vida eterna. Ela se interessou. Pô, Senhor, então me dá logo essa água aí, estou precisando de uma coisa assim para mim nunca mais voltar aqui e buscar água nesse poço. E ele falou assim: olha, então você vai lá na sua casa, chama o teu marido e volta aqui com o teu marido. Dissesse bem, porque você tivesse. Foi assim? Sim. E agora o que você tem não é teu marido. E ela entendeu de imediato que ela estava diante de um ser incomum, que ela estava diante de um homem que não era um homem comum, mas que era incomum. E diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Ela não sabia que estava diante daquele que é maior do que os profetas. E o certo é, meus irmãos, que aquela conversa, houve ali uma demora, e ela então foi na cidade e falou, quem sabe para todos que ela pôde, encontrou seus amigos, que até amigos era difícil ter devido à vida que ela levava. E a Bíblia diz que aquilo que aquela mulher anunciou chamou também a atenção daqueles que lhe ouviram. E eles saíram para fazer a conferência, ou saíram para verificar se o que eles haviam ouvido era verdadeiro. E a Bíblia diz que quando eles foram e viram com seus próprios olhos e ouviram com seus próprios ouvidos aquilo que Jesus falava e realizavam, eles disseram: não é porque você falou, mas é porque os nossos olhos viram e os nossos
nossos ouvidos ouviram, e na nossa terra nunca houve ninguém igual a esse um aí. E nós agora acreditamos também. Então, meus irmãos, é importante e interessante que a igreja do século 21, nós não podemos nos esquecer disso. Jesus falou, não foi para as autoridades da cidade, nem tampouco para prefeito ou para os religiosos. Jesus falou isso para a igreja. Jesus falou isso para os seus. Jesus falou isso para aqueles que creram e aqueles que ainda haveriam de crer no seu nome. Em meu nome vocês farão sinais igualzinho a esses que vocês têm me visto fazer, e farão ainda maiores. Então, meus irmãos, essa história de que nós estamos em um mundo evoluído, nós estamos em um mundo da tecnologia, vamos mesmo, mas a tecnologia não é maior que Deus. A tecnologia não neutraliza o poder, a ação, o avivamento, a presença, o poder do Espírito na vida daqueles que creem em Jesus. Tecnologia, a ciência, muito bom, nos ajuda, quem sabe até aumentar os nossos conhecimentos acerca de Deus. Tem sido uma ferramenta poderosa e tem ajudado tanto a tantos que se dedicam a isso. Mas a tecnologia não pode batizar ninguém com o Espírito Santo. A tecnologia, por mais avançada que está nos nossos dias, nunca teve condições de levantar um canceroso em estado terminal do seu leito de dor. A tecnologia, por mais avançada que esteja, nunca um médico conseguiu dizer para um paralítico: levanta dessa cadeira de roda e caminha. Mas o nosso Jesus pode. O evangelho que nós pregamos, ele tem a confirmação. E é interessante, irmãos, que Jesus está interessado em fazer isso acontecer. Pois a Bíblia diz que os discípulos saíram e anunciaram, e o Senhor fez acontecer aquilo que eles pregavam. A Bíblia diz que o Senhor ia confirmando, o Senhor ia realizando. Os demônios iam saindo, os enfermos iam sendo curados, os surdos ouviam, os cegos enxergavam, os pobres ouviam o Evangelho, e a nação de Israel ia sendo revolucionada pelo poder do Espírito Santo. E meus irmãos, Deus quer e está interessado em revolucionar esse mundo. Não é com o poder tecnológico, não. Deus está interessado e quer revolucionar esse mundo. É através da minha vida, é através da tua vida, é através das nossas vidas, é através de seres humanos, é através de seres humanos, e isso temente ao seu nome. Aqueles que vivem novidade de vida, aqueles que creram nele, aqueles que deixaram as coisas velhas para trás e tudo se fez novo. É conosco que Jesus quer contar. É interessante, irmãos, que existe uma teologia por aí afora, dizendo que só pastores, só bispos, só não sei quem está autorizado a estender a mão sobre alguém e esse alguém ser curado. Isso não é verdade, nem é bíblico. A Bíblia diz que todos aqueles que creram em Jesus receberam o poder, a autoridade para curar os enfermos, para expelir os demônios e anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Eu não sei se todos conhecem, mas eu sou um admirador. Eu sou um admirador de um livro que tem como título Heróis da Fé.
Aquele livro já li ele diversas vezes. E toda vez que eu leio aquele livro, eu choro muito. Às vezes, falo para Deus, eu parece que nem sou crente diante do que leio. Senhor, me ajuda, para que no meu ministério também aconteça o que aconteceu na vida desses teus servos. Existem ali inúmeros testemunhos de que alguém ia falando e o Senhor cumprindo cabalmente, marcando, pontilhando com a presença, com a ação da sua presença na vida daqueles homens. E parece, irmãos, ainda hoje eu ouvi alguma coisa, inclusive eu quero fazer uma reunião com as famílias, com os pais, e mostrarem para vocês o material que eu tenho em casa, que o dia que eu ouvi aquilo, é de uma irmã, uma serva de Deus, que é assessora parlamentar em Brasília. Aquela irmã traz ali uma mensagem, ela é advogada, é pedagoga, e a mais não sei o que, ela é uma série de coisas, e ela começa a falar dentro de um templo, na capital do Mato Grosso do Sul, no Campo Grande, trazendo o despertamento sobre a igreja do Senhor Jesus, que está na terra. E o que ela diz ali é uma grande verdade, irmãos. Se nós, como igreja, não nos despertarmos e não levantarmos, o mundo tapará a nossa voz através das ações satânicas e infernais do inimigo por intermédio do pecado. Mas, meus queridos irmãos, a igreja tem voz ativa, a igreja tem voz que ecoa, a igreja tem uma voz que vai como um sino, como se fosse abrindo as portas do inferno, trancando e expulsando os demônios para que se afugentem do mundo espiritual. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está em nós. A presença de Deus está com a igreja. E enquanto a presença de Deus estiver na igreja, esses sinais hão de acontecerem. Para nós não é nenhuma surpresa ver aqui alguém ser batizado com o Espírito Santo, que nós já vimos. Para nós não é nenhuma surpresa ver alguém chegar aqui doente e curar, não é surpresa. Mas para o mundo isso é coisa desconhecida, para o mundo isso é coisa que não existe, e é através dessas coisas que não existem é que Deus age. Aleluia. É por isso que nós temos. Eu me lembro de Pedro um dia, quando foi diante do Sinédrio para ser interrogado e ser ali subjugado, para que calasse e não falasse mais o nome de Jesus. E ele disse com alto e bom som para aquelas autoridades: julgai-vos diante de Deus se é justo, ouvir vocês ou ouvir Deus, porque quem me mandou evangelizar, quem me mandou anunciar foi Ele. E quando eu anuncio, Ele cumpre. Quando eu prego, Ele faz. Quando eu falo que Ele cura, Ele cura. E os olhos dos homens veem isso. Estava lá na porta do templo chamada Formosa, aquele homem que era paralítico desde o seu nascimento, nunca caminhou firmemente. Mas um dia Pedro e João, que não havia cursado uma teologia, porém alguém diz por aí afora que Pedro e João eram analfabetos. Não era, não. Isso não é verdade. Pedro e João não eram analfabetos. Eles não tinham cursado o que Paulo havia cursado, mas que eles eram analfabetos, não eram, não. Eles tinham sim conhecimento, porém não tinham uma faculdade, ou não haviam sido
ensinados por um professor renomado como era Gamaliel e tantos outros, mas eles tinham sim alguma escola, apesar de que eram pescadores, mas eles não eram analfabetos também. E de repente eles chegaram na porta do templo, que era conhecido como a Porta Formosa. Estava aquele homem pedindo esmola a todos que entravam para prestar um culto a Deus no interior do templo. Quando chegou a vez de Pedro e João chegaram ali para entrar ao templo, ele estendeu a mão e pediu uma esmola. E Pedro disse: não tenho ouro e também não tenho prata, mas não vou te desenganar. Olha para mim, olha para nós. E o homem olhou, quem sabe esperando receber uma coisa além daquilo que ele já havia recebido. E quando Pedro e João tiveram o olhar fixo daquele homem dentro dos seus olhos, Pedro então estendeu a mão a ele e disse: levanta-te e anda. A Bíblia diz que aquele homem, os seus artelhos, a sola dos seus pés se firmaram, ele ficou em pé e começou a caminhar. E aquela notícia encheu Jerusalém e adjacência, até que foram Pedro e João levados diante das autoridades. Mas as próprias autoridades tiveram que dizer: é verdade que esses homens têm pregado um costume que nós não temos, mas que é notório também, temos que confirmar isso, temos. Por eles aconteceu alguma coisa aqui em Jerusalém que é um fenômeno. Um homem já adulto, era aleijado e todos nós sabíamos, e eles não lhe receitaram remédio, nem tampouco passou uma pomadinha e nem tampouco um óleozinho, não. Simplesmente disseram algumas palavras e esse homem está são no nosso meio. Isso nós não podemos negar. E aquilo ia. Todo lugar que se chegava. Naquela época não tinha jornal como tem hoje. Jornal Brasiliense, Folha de São Paulo, Folha não sei da onde, vai não sei o que, Tintim, não tinha. O negócio era de boca em boca. Você viu o que aconteceu aqui em Jerusalém, Antônio? O que? Você não sabe não? Não. Sabe aquele homem ficar na porta do templo lá pedindo esmola? Ele não pede mais esmola não, porque ele está caminhando o quê? Está caminhando, quem fez isso? Rapaz simples aí, humilde, que nem tem tanta aparência assim, eram até pescadores, mas eles fizeram uma coisa que é inegável. Irmãos, a igreja precisa ser vista assim em pleno século 21. Lá na igreja dos crentes eles oram e Jesus cura. Lá na igreja dos crentes eles oram e os demônios saem. Lá na igreja dos crentes a gente chega triste e volta para casa feliz. Lá existe um mistério, lá existe alguma coisa que não existe nos lugares que eu frequento, que eu já fui. Eu fui lá e recebi algo diferente. Estes sinais seguirão aos que crerem. Glória a Deus, que essa palavra fique aos nossos corações. Glória a Deus, esses sinais seguirão os que crerem. Glória a Deus. Glória a Deus.